Olá, amigos. O nosso tema de hoje é A Língua Também é Fogo. É um texto extraído do livro Princípios e Virtudes. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, certamente tropeçará em outras coisas. Isso por conta de nossas imperfeições. Nós ainda temos grande dificuldade de controlar esse pequeno órgão, dentro da boca. Isso tem causado uma série de situações de dificuldade para os seres humanos. Muitas desavenças, separações, inimizades decorrem exatamente desta dificuldade que nós temos de se autocontrolar, Isso certamente vem nos causando aí grandes problemas no nosso dia a dia. Alguns deles de difícil solução e outros que acabam se arrastando aí pela vida inteira. E quando nós tentamos consertar alguma situação de dificuldade onde a língua foi a responsável, nem sempre nós vamos encontrar êxito, Nem sempre nós vamos obter êxito nesta empreitada. Por isso que é muito importante a gente pensar bem antes de falar as coisas e quando falar com propriedade, sem o objetivo de utilizar mal das palavras para denegrir as pessoas, difamar, enfim. Temos que pensar bem de que forma que nós vamos utilizar das nossas palavras. A língua é um pequeno membro, mas pode causar grandes estragos na vida dos seres humanos. É um pequeno membro, mas a dificuldade que nós temos de controlá-la é gigantesco, porque normalmente nós ficamos no ímpeto de falar as coisas que a gente pensa e nem sempre as coisas que a gente pensa são corretas, porque os nossos pensamentos também não são corretos. Muitas vezes nós, através dos pensamentos desordenados, nós vamos se utilizando deste ímpeto de falar. Então a questão de nós ainda não dominarmos os nossos pensamentos é que faz com que a gente passe pela vida feito um cavalo selvagem, sem controle e sem direção. E dessa forma nós vamos exteriorizando a nossa forma de ser, ainda imperfeita. A fonte dos nossos desequilíbrios, geralmente, nós atribuímos às questões exteriores, mas, a bem da verdade, tudo o que nós exteriorizamos para o mundo de fora, a origem de tudo isso está em nós mesmos. Nós não podemos responsabilizar as pessoas pela forma que nós pensamos ou pela maneira equivocada com que nós agimos. Nós somos os responsáveis pela nossa própria conduta, de forma que quando a gente passa a responsabilizar as outras pessoas pela conduta que nós estamos tendo, significa dizer que nós não temos o controle da própria vida. E aí nós vamos tentando justificar as nossas ações desordenadas em função daquilo que as pessoas falam ou deixam de falar a nosso respeito. O homem comum ainda sofre pelos estragos que a língua mal comandada pode causar. Ele não consegue domar a língua porque seu coração está cheio de ressentimento e mágoa. Então, naturalmente, nós vamos expressar através da palavra, se utilizando da nossa língua, para colocar tudo aquilo que está nos incomodando internamente para fora. E esse descontrole é que faz com que
muitas vezes a gente cause problemas para nós mesmos no primeiro momento e também para as outras pessoas. Nós acabamos dificultando o nosso viver e comprometendo seriamente a vida das outras pessoas. Então, nós controlarmos a nossa língua é um trabalho extremamente difícil, às vezes é um trabalho para a vida, porque tem pessoas que ainda, infelizmente, elas se sentem felizes quando elas colocam os seus sentimentos inferiores para fora, e para isso elas precisam falar. Só que como elas não escolhem a maneira e nem o momento certo, correto de se expressar, elas não se preocupam com as coisas que eventualmente elas possam causar. E às vezes, por conta dessas ações não serem bem pensadas, elas depois têm que tentar consertar. E consertar é mais difícil. Eu costumo dizer que, já dei até esse exemplo aqui, é como se nós pegássemos um saco de pena, passarmos por uma avenida distribuindo essas penas pelas calçadas e depois nós voltarmos para recolher todas as penas que nós despejamos na rua. Certamente, quando nós voltarmos tentando recolher isso, esse saco vai estar vazio, porque despejar essas penas é muito fácil, mas recolhê-las é extremamente difícil. Então, o fato de nós termos essa necessidade de expressar os nossos sentimentos é porque, na maioria das vezes, nós estamos nos sentindo incomodados com aquilo que está dentro de nós. Quando nós estamos em paz, sabendo que nós temos a nossa consciência tranquila, estamos vivendo uma vida aí da forma mais equilibrada possível, procurando fazer para as outras pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas nos fizessem, certamente nós teremos uma vida muito mais equilibrada. E aí, internamente falando, a gente vai estar alimentando a nossa consciência tranquila. Isso faz com que a gente seja pessoas menos falantes, porque nós estamos internamente em paz, em equilíbrio, em harmonia. Então nós não temos aquela necessidade de colocar para fora aquelas coisas que internamente nos incomodam. Então podem observar que as pessoas que costumam falar demais, elas vivem um mundo interior muito agitado e por isso sentem a necessidade de estar a todo momento desopilando aquilo que internamente as incomoda. Um grande bosque é incendiado por uma pequena chama. Assim é o nosso corpo, que pode sofrer por um órgão descontrolado ou mal dirigido. No caso, o coração e a língua, eles têm uma relação direta. É interessante, né, essa relação, porque os princípios da medicina chinesa reza o seguinte: nós temos 5 elementos, 5 órgãos, 5 emoções. Então, na ordem, funciona da seguinte maneira, de uma forma bem prática. O elemento terra, ele é comandado por baço pâncreas e estômago. Ele alimenta o elemento metal. O elemento metal tem como órgãos representantes o pulmão e o intestino grosso. Por outro lado, o elemento metal alimenta o elemento água, que tem como seus representantes os rins e a bexiga. Nessa sequência, o elemento água, ele vai alimentar o elemento madeira. Madeira tem como seus representantes o fígado e a vesícula biliar. O elemento madeira alimenta o elemento fogo, que tem como seus representantes o coração e o intestino delgado. Olha só que coisa interessante. Cada órgão do nosso corpo, ele tem uma saída de energia.
No caso aqui, como nós estamos falando da língua, ela é que representa o excesso de energia que a gente deposita no coração. Por isso se diz que aquilo que nós sentimos no coração é o que nós colocamos para fora, exteriorizando através da boca. Então, a nossa língua, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio. Olha só, se nós formos pegar aí, 5.000 anos atrás, como que os chineses naquela época já entendiam muito bem isso. E passado todo esse tempo, ainda a gente não consegue entender que se nós acalmarmos o nosso coração, a nossa língua também se acalmará. Se nós tranquilizarmos o nosso coração, a nossa língua também será tranquilizada. Então, o fato de nós buscarmos essa paz interior é que faz com que a gente se equilibre no momento em que nós vamos nos expressar. Um cavalo selvagem não aceita comando. Se você for tentar domá-lo, ele sairá se batendo por todo lado. Assim é o homem, que não possui autocontrole. A menor contrariedade, ele se utiliza da língua para estragar a própria vida. Claro, ele também pode causar grandes prejuízos aos seus semelhantes, usando da mentira, da calúnia, da difamação e até mesmo tentar atrair o maior número possível de pessoas parciais na tentativa de manter-se seguro diante a sua falsidade. Esse é um problema gravíssimo que praticamente todos nós estamos sujeitos. Nós, como disse, estamos sempre na necessidade de falarmos muito e aí, por vezes, nós escorregamos, em alguma palavra. E chega num determinado momento, a gente tenta consertar isso, mas nem tudo que a gente faz, a gente consegue consertar. Nem todas as coisas negativas que nós causamos às outras pessoas, nós conseguimos efetivamente resolver, porque são questões que envolvem as outras pessoas e nós não sabemos como que as outras pessoas vão reagir às coisas que nós estamos fazendo de ruim para elas. Algumas pessoas, naturalmente, são mais complacentes, outras relevam muito mais, outras, ao contrário, já se ressentem muito mais. Então isso vai muito do nível de espiritualidade daquela pessoa a qual nós estamos causando ali alguma situação de dificuldade. Por isso é muito importante nós buscarmos primeiro nos compreendermos, porque aí a gente não vai precisar ficar buscando atalhos ou driblando situações que nós mesmos causamos quando não dominamos a nossa língua. Um outro agravante também é o fato de nós utilizarmos mal deste instrumento que é a língua. Nós, por vezes, passamos uma vida mentindo, difamando, maldizendo as pessoas e nós certamente teremos dificuldade de corrigir essas questões. E quando acontece de nós nos encontrarmos com aquela pessoa que eventualmente tenha criado esse cenário de discórdia, aliás, eu quero reforçar aquela nossa campanha de sempre, Campanha pela vida, cada um cuida da sua. Vamos olhar mais para nós mesmos, E pensarmos com grandeza nas consequências das nossas atitudes, para que amanhã ou depois a gente não se arrependa, ou mesmo, o que é pior, não tenhamos tempo para se arrepender.
ela vai tentar mostrar-se uma pessoa do bem, mas como hoje está difícil, né, nós nos escondermos, até por conta das redes sociais que estão aí nesse aspecto para nos ajudar, né? Dá para saber aí quem são as pessoas, como que elas se mostram na frente da gente e o que elas efetivamente demonstram nas redes sociais. E aí quando a gente encontra com aquela pessoa, pode existir aí um certo constrangimento. Aí a pergunta é: você quer passar esta vergonha no crédito ou no débito? Então veja como é difícil, né? Nós deixarmos de sermos transparentes, honestos com as pessoas, porque se nós agirmos desta forma, equilibrando o nosso mundo interior, a gente não vai precisar trocar de calçada quando aquela pessoa a qual nós maldizemos está vindo em nossa direção. Então veja como é importante a gente se manter dentro de uma condição de sinceridade, primeiro para com a gente mesmo, de forma que a gente não tenha, como disse, que passar um determinado constrangimento, o que para nós faz com que a gente perca a credibilidade, algo tão importante para a gente passar uma vida aí, né, considerada, uma vida digna. A língua, ela funciona como uma chama e às vezes uma pequena chama pode causar grandes incêndios sem precedentes. Assim é quando nós utilizamos mal também a nossa língua para proferir palavras que visam criar discórdia nos ambientes, principalmente nos ambientes familiares, né? Porque ali nós já sabemos, não é fácil o convívio do dia a dia. E aí é onde a gente precisa realmente pensar um pouco mais, né? E procurar usar das palavras, das boas palavras, para harmonizar um ambiente que já é comumente difícil, porque dentro de uma família cada um tem uma personalidade, cada um tem um caráter, e como esse convívio é frequente e diário, nós temos que transformar a nossa casa num ambiente de paz. Mas como promover a paz se nós estamos usando da língua para promover discórdia? Onde existe discórdia não tem paz. Para que a gente possa encontrar a luz, primeiro a gente precisa se afastar das sombras. Isso parece razoável. De que adianta nós passarmos uma vida rezando, ou mesmo imaginando que as coisas vão acontecer de uma maneira positiva, né? Se nós estamos usando de um recurso tão importante para criar desavenças entre as pessoas. Muitas pessoas agem de forma irresponsável, né? Usando da língua para criar grandes situações de dificuldade. E essa falta de responsabilidade é fruto de nós muitas vezes não conhecermos as consequências dos nossos próprios atos. Então, por vezes, a gente acredita que aquela pequena mentira ou aquela palavra maldita não vai ter consequências mais graves. Mas é um erro, porque nós vamos nos acostumando a usar mal da palavra e a ter a língua como uma ferramenta destruidora. E com isso, naturalmente, nós vamos nos sentindo fortes até o momento em que as coisas começam a sair do nosso controle. Com a nossa palavra, a gente pode tanto influenciar positivamente as pessoas como negativamente. E é claro que tudo isso que a gente promove para o mundo externo vai recair sobre o nosso próprio mundo. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Pode demorar o tempo que for,
mas nós não vamos ficar isentos de colher os frutos das sementes que nós plantamos. Então muitas pessoas acreditam que elas vão passar desapercebidas pelo mundo ou que a verdade não vai surgir mais cedo ou mais tarde, mas vai sim. Então nós precisamos pensar nisso. Mas quando as pessoas se dão conta que isso está na iminência de acontecer, o que elas fazem? Elas se acovardam e se afastam propositalmente daquelas pessoas que elas sabem ter causado algum mal com a sua própria língua. E aí, quando você tenta uma aproximação com essas pessoas, que até então você desconhecia, que estava ali usando o mal da palavra para criar alguma situação de dificuldade para você, elas encontram uma série de desculpas para evitar uma aproximação, denotando que alguma coisa está errada. Eu gosto muito do exemplo do ratinho, né? Aquele camundongo. Gente, como é difícil você achar esse ratinho dentro de casa. Você percebe ali que nos armários existem alguns saquinhos furados, você vai percebendo que tem um pacotinho de bolacha que você guardou ali que parece que saiu do lugar, e você vai se dando conta que alguma coisa está acontecendo ali dentro da sua casa. E é aquele ratinho que ele vai passeando ali por todos os cantos, principalmente quando você não está. Porque quando você entra em casa, ele percebe o barulho e aí o que ele faz? Ele tenta se esconder ainda mais, né? E aí você tenta procurar esse bichinho e não consegue achar. São ratinhos sorrateiros que a gente não consegue muitas vezes ver nem ouvir. E eles estão ali, né, destruindo a nossa casa sem que a gente perceba. Assim são as pessoas também que se utilizam mal da língua para criar problemas através da mentira, da difamação, da calúnia. E nós muitas vezes estamos convivendo com essas pessoas sem saber que elas estão causando isso para a nossa própria vida, mas desconhecendo que mais cedo ou mais tarde elas vão colher isso, porque uma mentira nós não conseguimos acobertar pela vida toda. Em algum momento a verdade vai surgir, mas como disse, nem sempre a gente pensa, né, nas consequências dos nossos atos, principalmente quando são atitudes que visam denegrir ou diminuir o nosso semelhante. Isso é um caminho terrível. Nós precisamos pensar muito sobre isso. Vale mais a pena, às vezes, nós ficarmos com um prejuízo do que causar prejuízo a alguém. Porque as leis naturais, elas estão aí para dar correção àquilo que está errado. Então nós não precisamos ter essa preocupação. Uma pessoa que tem fé no futuro e conhece as leis naturais, certamente ela se mantém tranquila, ela não tem necessidade de sair aí se justificando para quem quer que seja, numa tentativa desesperada de mostrar que ela não cometeu nenhuma injustiça. Uma pessoa que faz isso, ela certamente está tentando se safar de uma situação na qual ela não tem coragem para assumir. Então, por isso é importante nós sermos verdadeiros primeiro para conosco, para que dessa forma a gente tenha como ser verdadeiro também com as outras pessoas. Nós não precisamos nos melindrar às vezes com uma palavra que um amigo venha nos trazer.
Porque se ele é um amigo de verdade, ele vai trazer uma palavra para nos corrigir, mas com a intenção não de nos diminuir, mas sim, por ele ser amigo, ele vem trazer ali uma palavra para fazer com que a gente seja feliz. De forma também que uma pessoa que não se milindra com facilidade, ela tem um outro nível de espiritualidade. Ela não vai ficar sentida ou magoada com aquilo que ela está ouvindo. Claro que, dependendo da forma com que nós estamos abordando uma determinada questão, nós podemos sim procurar levar ao nosso colega alguma coisa que a gente entenda que não está legal, que precisa de alguma correção, né? Às vezes uma amizade precisa também ser corrigida de ambas as partes, porque nós cometemos erros e com o tempo isso pode nos causar a tristeza por termos causado prejuízo às outras pessoas. A tristeza, ela pode funcionar como um combustível, sim, de arrependimento. E uma pessoa, quando se arrepende, ela não precisa ficar remoendo, né, aquele arrependimento. Ela pode sim mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir, chegar até aquela pessoa que hoje ela reconhece que cometeu algum mal e pedir desculpas, né? Desculpas sinceras, isso é importante dizer, não aquela desculpa da boca para fora. E aí, claro, cabe a outra pessoa aceitar ou não, mas pelo menos ela fez a parte dela. Porque se nós não tivermos a honradez de reconhecer um erro e buscar se desculpar, isso prova que de fato em nenhum momento nós estávamos fazendo as coisas de uma maneira boa para o nosso semelhante. O nosso orgulho é que faz com que a gente continue insistindo que nós estávamos certos, mesmo sabendo que em algum momento nós erramos sim, mas às vezes a gente não tem coragem para assumir os nossos erros. Nos faltam aí uma série de atributos que reunidos poderia resultar numa ação de humildade. Não é demérito nenhum nós pedirmos perdão a uma pessoa, nós nos desculparmos com ela, se de fato nós temos alguma consideração a essa pessoa. Mas consideração nos dias de hoje, vamos combinar, está um pouco difícil. As pessoas estão muito intolerantes. Gratidão é outra coisa também que tem faltado muito no mercado. As pessoas estão muito autossuficientes, estão muito cheias de conhecimentos. Isso faz com que elas acreditem que elas são autossuficientes, que elas não precisam das outras pessoas, né? Mas nós vamos deixando rastros por aí e esses rastros em algum momento nós vamos ter que limpar. Não é possível que nós vamos passar uma vida achando que vamos prejudicar as pessoas e que nada vai acontecer. Isso seria uma heresia. Como disse, tudo que nós plantamos, nós colhemos. E as nossas atitudes, muitas vezes maldosas com relação às outras pessoas, recaem sobre a nossa família, sobre os filhos, não é? Por vezes isso acontece sim. E quando as coisas ruins acontecem dentro da nossa casa, a gente não consegue entender os reais motivos de algumas situações de conflito, de crises, de diversas naturezas, né? Tanto de natureza espiritual como de natureza material, porque a nossa forma de conduzir a vida vai, obviamente, se manifestando nas nossas mais caras afeições. Então, por isso é importante nós pensarmos sobre isso. Às vezes tem um filho sofrendo e nós não compreendemos o porquê que aquele filho está sofrendo. Ele ainda não tem
uma estrutura nem espiritual nem material suficiente para que, quando essa conta das nossas ações maldosas chegam, ela não venha apenas para nós, porque ela chega para o nosso endereço. E quando chega para o nosso endereço, temos mais pessoas morando na nossa casa. Então, muitas vezes essa conta é dividida. É como se uma bomba estivesse explodindo no nosso quintal e lá dentro da casa ter pessoas inocentes e outras não, mas todas vão sofrer com a explosão. Então, muitas vezes nós temos ações individuais que não correspondem à lei do amor, mas as consequências são coletivas. Nós precisamos compreender isso. Se nós queremos paz também para as pessoas que nós amamos, nós precisamos cultivar essa paz, tanto no campo individual como no campo coletivo. Nós não fazemos as coisas de uma maneira acreditando que nada vai acontecer. Nós temos que ter uma consciência de que, quando fazemos alguma coisa de negativo para alguém, nós vamos colher isso. Então, dominar a língua é, de fato, um desafio extremamente difícil. Requer autoconhecimento, autocontrole, ter um sentimento mais pautado na lei de amor, buscando verificar as consequências dos nossos atos, olhar antes para tudo que pode acontecer quando o assunto é usar a língua como ferramenta de destruição. Nós podemos usar da nossa língua para acalmar as pessoas, para fortalecer as pessoas, para unir as pessoas. Então, por que escolhemos usar deste pequenino membro para criar tantas desgraças no mundo? Então vamos pensar de que maneira que a gente pode melhorar a nossa conduta através da nossa palavra. Vamos tentar aí silenciar mais o coração para que a nossa língua também seja silenciada. Lembrem-se, nós falamos pela boca aquilo que está no nosso coração. Então não tem essa história de falar assim, olha, você me desculpa, eu não queria ter falado isso, mas eu falei. Não, você queria ter falado sim, e por isso que você falou. Então não tem essa história, mas o nosso orgulho, como não permite reconhecer que nós ainda temos aí um lado sombra gigante a nos tentar, a gente prefere falar assim, olha, você me desculpa, né? Eu não tinha essa intenção. Talvez não tivesse a intenção, mas teve a vontade, e a vontade é que move as nossas ações. Então vamos tentar controlar a nossa língua, como disse, silenciando a nossa mente e acalmando o nosso coração. Muito obrigado pela sua atenção e que você esteja cada vez melhor.